ressaca, né, Brown? E é sobre isso que a gente vai falar agora com o Dr. Júlio Leonardo Barbosa Pereira, que é neurocirurgião da Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo. Doutor, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui conosco nos estúdios da Jovem Pan. Bom dia. Doutor, eu queria começar te perguntando se há alguma forma de amenizar os efeitos da ressaca depois que ela acontece. Sem dúvida, tem vários efeitos. Eu costumo brincar até dizer assim, se a gente entende o funcionamento do nosso cérebro e do nosso corpo, a gente entende como evitar, né, as consequências. Então, o álcool, quando você bebe, o corpo só tem capacidade de metabolizar 10 gramas, que seria uma latinha de cerveja. Passou disso, o etanol começa a ter os seus efeitos. Esses efeitos vão desde desidratar a gente, então ele altera um hormônio que é responsável por reter o líquido, então tem que beber muita água, isso é uma das principais características. Segundo, o fígado que metaboliza o álcool, e ele só tem a capacidade de 10 gramas, então ele precisa de glicose, então aumenta muito o seu consumo de glicose, então você tem que se alimentar bem. E o terceiro fator, que é um fator também muito importante, é que ele está muito relacionado com algumas alterações no cérebro, então o efeito GABA, que é um nome difícil, mas só para vocês entenderem, ele que dá alteração de equilíbrio, dá alteração de fala, a face fica lentificada, ele afeta o cérebro e também por isso que a gente tem que, além de hidratar, além de beber muita água, descansar depois da bebida. Ou seja, depois dessa primeira latinha, como o senhor disse, já começam a surgir esses sintomas. Mas existe ali uma recomendação de quantas latinhas são permitidas para a pessoa, ou até mesmo para que não chegue a esse estado da ressaca no dia seguinte? Tem sim. Inclusive a OMS orienta que até 2, vamos dizer, latinhas, que vamos dizer 20 gramas, até 4 vezes na semana não seria considerado um consumo maléfico, né? Tanto que isso pode ser uma tacinha de vinho, e 10 gramas é bebida destilada, é um pouquinho mais difícil de calcular. Então, até aí não é tão maléfico, mas 4 vezes na semana. Passando disso, já começa a ter danos em consequências maiores. Agora, doutor, imagino que esse tempo pode variar de acordo com cada pessoa, né? Porque a gente escuta muito as pessoas dizendo, para mim a bebida sobe muito rápido, ou outras pessoas dizendo que aguentam mais, podem beber mais até sentirem esses efeitos. De fato, isso acontece? Isso varia de pessoa para pessoa? Excelente pergunta, porque a gente tem uma enzima que aí varia de pessoa para pessoa que quebra o etanol, levando a ter 2 substânciazinhas, uma dessa que dá efeito deletério. Por isso que tem pessoas que bebem, porque tem um metabolismo, mas eu brinco que em saúde você trabalha com estatística, com a média, né? Então por isso que fala 10 gramas, que para a média da população é suficiente. Melhor chutar por baixo, né? É melhor chutar por baixo. Eu falei 2 latinhas para o homem, a mulher um pouquinho menor, a OMS recomenda uma latinha só, ou 10 gramas, vamos dizer, a metade para a população feminina. Bom, mas vamos dizer então que a pessoa exagerou, não seguiu essa recomendação, acabou exagerando na bebida. Existe remédio que possa tirar a ressaca? Não, existem alguns comportamentos. O que é o comportamento? Eu brinco que em saúde é sempre assim, a gente só pensa no problema de saúde depois que ele acontece. E tudo é prevenção. Então você vai sair para beber, você tem que estar bem hidratado. A gente está até brincando nos bastidores aqui, né, sobre beber água, né? Eu brinquei, cadê a aguinha de vocês? A mesma coisa, tem que levar a aguinha, beber, se alimentar, porque se você bebe de barriga cheia, a glicose e o efeito do álcool é um pouco menor. E o terceiro efeito que a gente não falou, que é o benéfico, eu brinco, né? Qualquer substância, se todo mundo consome, causa problema, que faz bem. Então dá a sensação de bem-estar, aumenta o nível de serotonina e nosso sistema de recompensa, a dopamina, é aumentado. Então eu falo assim, se você entende, dá bem-estar, você quer usar, tenha os efeitos, evite os efeitos maléficos, né? Porque ninguém quer ficar com ressaca no dia seguinte. É verdade essa coisa de você variar, né? Revezar ali um copinho da bebida alcoólica com um copo de água? Isso realmente traz benefícios para a pessoa? Isso. O mais importante é a estratégia, né? Então a pessoa tem que dizer, eu vou beber uma coisa que vai alterar meu nível de sede e vai fazer me desidratar. Então eu não vou sentir sede. Então a pessoa, antes de começar a bebida, tem que estar organizadinha. Eu vou beber, então essa estratégia que você falou é perfeita. Ou então a pessoa fala, a cada 2 latinhas eu vou beber 500 ml de água. Porque ela não vai sentir sede e ela vai mais no banheiro. Então é muito difícil a pessoa evitar ressaca por isso, né? Porque ela vai bebendo, vai sentindo bem, tá feliz e ela esquece de fazer essa estratégia. Então tem que ser pensada antes de sair para beber. E é verdade, doutor, que não se deve misturar 2 tipos diferentes de bebida alcoólica? Por exemplo, estou bebendo cerveja, depois passo a tomar um destilado, uma vodka, um uísque, por exemplo. Isso piora a ressaca depois e até aumenta no momento em que você está tomando a embriaguez? Isso é um mito, mas um mito que faz um certo sentido. Porque acontece, às vezes você mistura o tipo de bebida, é mais doce e tal, e você às vezes não sente
tão saciado. Então, é um mito, porque o que vai importar é o etanol quebrado que dá todo o efeito da ressaca. Então, o que é difícil, às vezes, por exemplo, uma destilada, você pega uma quantidade pequena, o volume é pequeno, você não sente tão saciado. Então, não é misturar, e sim a quantidade do álcool. Olha só, mais um mito quebrado. Essa daí eu realmente não sabia. Todo mundo fala. Tem outra crendice também, doutor, que é aquela de que para curar ressaca você tem que ir cortando a bebida aos poucos. Não sei se isso é conversa para continuar bebendo depois, mas muita gente tem aquela ideia de continuar bebendo, mas menos. Tomar uma cervejinha no dia seguinte, ou duas, depois diminuindo para uma, diminuindo o consumo do álcool aos poucos, bebendo menos no dia seguinte. Isso é mito ou verdade? Isso é outro mito. O que é que acontece? A gente metaboliza 10 gramas, então pouco importa. Se você tomou muito, você vai ter mais o efeito benéfico, entre aspas, assim, do álcool, que é a sensação de bem-estar, tudo isso, mas, por outro lado, o efeito também vai continuar. Tanto que uns falam, né, até o mito de falar, para curar uma ressaca, só bebendo mais para evitar, né, e ter outra ressaca depois. Se não importa, você tem. E outro aspecto bem importante é com a lei seca, né, que as pessoas ficam perguntando, e quanto tempo depois de eu beber eu posso dirigir? Não pode, porque cada corpo é um corpo. Hoje em dia, né, a quantidade de gramas que você precisa é muito baixa, então realmente evite, não fique calculando. Por isso que eu disse que tem informação médica que nem é bom as pessoas falarem, que às vezes elas se confundem, ficam calculando e perdem, podem perder carteira, podem até ir para a prisão ou matar alguém, que é o mais danoso possível. Em relação aos efeitos do álcool para o corpo do ser humano, quais são esses efeitos? Isso. O efeito mais benéfico, o que é que acontece? Por isso que as pessoas viciam. Eu costumo até falar assim, a gente entender o que causa bem é bom, porque às vezes a gente não falava para não estimular, mas não, a gente tem que entender o que é. Então, no sistema da dopamina, então você tem essa sensação de bem-estar, ela afeta um pouquinho a memória no hipocampo, que é o efeito GABA, e a questão do equilíbrio. Hoje já tem alguns estudos falando que o consumo pequeno, que é esse que a OMS recomenda como possível, traz benefício cardiovascular em outros sistemas do corpo. Então, por que o álcool faz tudo isso? Porque não tem só o etanol, tem outras substâncias e também tem essa sensação de bem-estar, né? Eu costumo até falar com os pacientes que a escolha, cada um vai fazer o seu consumo conforme ao seu metabolismo também. E a gente está falando aqui do excesso no uso de álcool, né, doutor? Mas essa época também tem um excesso na própria alimentação, né? A gente acaba comendo demais, tanto na ceia, depois, poucas horas depois, menos de 24 horas depois, tem o almoço de Natal, o almoço de Ano Novo, e muitas vezes a gente até repete aquela refeição que a gente fez na noite anterior, comendo muito. Quanto a isso, tem alguma recomendação, alguma dica ou é simples? A mesma coisa que a gente falou, tudo isso que a gente fala do prazer, isso pode envolver sexo, pode envolver bebida, pode envolver até drogas ilícitas, ela está relacionada à dopamina, o chocolate, né, que nessa época é tão comum, ele libera tanto serotonina como dopamina. Então, o que eu falo para cada pessoa e cada um tem o seu prazer, né? Eu brinco, o meu problema até com paciente de consultório não é bebida, eu nunca bebi, mas é comida. Então, assim, cada um vai ter a sua estratégia e se organizar. Então, as comidas, como você falou, principalmente com alto nível calórico e que a digestão é rápida, são as mais problemáticas, né? Que o pessoal até brinca, né? Já se pesou para ver se está feliz ou não depois do Natal, né? Que esse é um grande problema. Pois é, as carnes, por exemplo, desculpa interromper, Nicole, as carnes, por exemplo, elas levam mais tempo nessa linha que o senhor disse sobre o tempo da digestão. A carne, por exemplo, que é um produto bastante consumido nessa época, está mais cara, mas mesmo assim todo mundo come. Qual que é a recomendação em relação a isso? As carnes, a grande vantagem dela é porque ela tem melhor tempo de digestão e o grande problema são os açúcares, né? Tanto que hoje está até discutindo no Ministério da Saúde, principalmente para criança, né? Até cortar as gorduras trans, que nessa época também está muito, e também os tipos de chocolate. Não é que não pode consumir chocolate, a mesma coisa que a gente falou da bebida. Tem que ser uma quantidade mínima que dá essa sensação de bem-estar, mas não trazem os malefícios. Se a gente for pensar no Brasil, hipertensão, obesidade, tem sido quase 1/3 da população. Então é um problema de saúde. Da mesma forma que a gente sabe que o álcool com acidente automobilista é o que mais mata até os 40 anos de idade, é muito alto no Brasil. A gente também tem que prevenir esses efeitos deletérios também da alimentação exagerada. A gente está falando dessa época de final de ano, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas bebem, obviamente, ao longo do ano. E eu queria te fazer uma pergunta: quando que essa ingestão de álcool acaba virando, de fato, um problema de saúde? Quando que a pessoa deve perceber que precisa pedir ajuda? Isso. A OMS já dá essa diretriz, né? 10 gramas, que seria uma latinha até 4 vezes durante a semana, ou uma tacinha de vinho, seria adequado. Passando isso, e a pessoa tendo uma sensação de dependência, ela realmente precisa de ajuda. Aí as pessoas falam, mas como a gente sabe se isso é uma dependência ou não? Geralmente, quem tem a bebida prejudicando no relacionamento social, isso pode ser em casa com a esposa, com os filhos, no trabalho, isso já é considerado um problema de saúde e necessita de uma ajuda médica. Agora, tem muitos medicamentos
medicamentos que são vendidos, doutor, e que se vendem justamente como podendo combater a ressaca. O senhor vinha dizendo que não tem remédio, né? Mas alguns medicamentos se vendem com esse tipo de slogan, com essa marca, né? Com essa pecha de que são remédios contra a ressaca, remédios que você pode usar no dia seguinte. Isso tem algum fundamento científico ou é só uma estratégia comercial? O que é que dá para dizer em relação a isso? Perfeito. Alguns tem, mas eu costumo falar que em saúde a gente tem que entender como funciona e prevenir. A mesma coisa que você falou da comida, da obesidade. O que tem que fazer? Reduzir o consumo calórico. Não tem muita ciência. Tem remédios que ajudam a emagrecer? Tem. Mas o ideal é você... A mesma coisa na bebida. O ideal é o quê? Você controlar a quantidade de bebida que tem, se hidratar bastante, beber a glicose e a partir... Comer a glicose, né? Não fazer nada com o estômago vazio e a partir daí você evitar. Outras medicações podem ajudar? Podem. Mas eu acho que o grande papel daqui, né, com o seu grande público, é prevenir. Então a ressaca não é para você ter, ou ter o mínimo possível se você tomar essas medidas. Muito bem, nós conversamos agora